Domingo, 7 de junho de 2020. Já perdi quantos são os dias que estou em quarentena, mas vamos lá. Não podemos deixar de produzir, de aprender e de partilhar o conhecimento. Meu objetivo com esse vídeo aqui são três. O primeiro é usar essa nova ferramenta aqui que eu estou testando, que é o OBS, para gravar o vídeo. O segundo, partilhar aquele que, do ponto de vista acadêmico, é o meu melhor artigo, que é esse que está projetado aí, acerca da responsabilidade, vestígios estoicos na obra Raposa e o Porco Espinho, traduzida para o português, mas seria Justiça para Ouriços, né? Justiça para Ouriços, de Ronald Dworkin, que está publicado em uma revista Qualis A. Todos sabem que quando um pesquisador, um mestrando, um doutorando, um doutor consegue publicar o seu artigo numa revista Qualis A, significa que ele está... A sua pesquisa, o seu trabalho está sendo reconhecido como algo valoroso para aquela comunidade acadêmica. Então esse é meu segundo objetivo. E o terceiro objetivo é discutir sobre um conteúdo, que é o conteúdo desse artigo, que é exatamente uma coisa que está no senso comum, nas páginas do horóscopo, mas que as pessoas pensam que não é um problema filosófico, que é a questão da liberdade do destino, ou seja, do livre-arbítrio e da responsabilidade moral. Muito bem. Então, com base nisso, eu escrevi esse artigo exatamente para tentar entender, né, a questão da responsabilidade moral, e a relação que ao longo da história da filosofia, isso tem a ver com determinismo, destino, livre-arbítrio, resignação, assentimento, questões que estão desde os filósofos antigos, como Aristóteles, os estoicos, passando pela toda a filosofia medieval, como Santo Agostinho, chegando nos modernos, como Kant, Hume, e chega até um filósofo norte-americano, Ronald Dworkin, né? Então, a primeira ideia, né, que essa discussão traz para nós é como responsabilizar, como atribuir responsabilidade moral a alguém, ou ser responsabilizado moralmente, sem uma ideia de vontade livre, de livre vontade, de livre-arbítrio. Então essa é a grande questão, né? Para os antigos, antes de Santo Agostinho, sobretudo, essa ideia de vontade livre, né? De vontade livre, ela não existia. Existia tão somente o conceito de deliberação. Ou seja, a ideia de que um sujeito age livremente escolhendo entre A e B, ela é uma invenção cristã, podemos dizer assim. Vou contar uma breve anedota para que vocês entendam essa questão da vontade livre, do destino entre os antigos. Sobretudo os estoicos, eles têm muitas anedotas para explicar essa questão. Mas uma anedota, a mim, me parece muito clara de como que é essa relação entre entre destino e assentimento. Vamos imaginar a seguinte cena. Imaginemos uma carroça puxada por dois cavalos muito fortes. Atrás dessa carroça tem um cachorro amarrado pela coleira. Muito bem. Este cachorro, ele pode enfrentar a força dos cavalos e resistir. A pergunta que eu faço é: esse cachorro vai deixar de chegar até o destino final da carroça? A resposta que nós vamos encontrar é não, o cachorro vai chegar. Todo arrebentado, todo estraçalhado, talvez até morto, mas vai chegar. E se esse cachorro, ele é inteligente e ele acompanha a velocidade, ele acompanha os movimentos da carroça, acompanha os movimentos dos cavalos, como que ele vai chegar no final desta empreitada de estar amarrado atrás de uma carroça com dois cavalos? A resposta lógica que nós vamos encontrar é que este cão ele vai chegar bem ao destino final, talvez um pouco cansado, mas o que está por trás disso? É a ideia de que tem um destino, essa carroça que nos arrasta, e a nós
E nós podemos deliberar em resistir a esse destino e ser arrastado por ele, ou a gente assente, faz uma espécie de um assentimento e acompanha o destino, e a gente chega ao final do mesmo jeito. Então, ali estaria a primeira forma de você responsabilizar moralmente alguém. Ele assentiu, ele colaborou com o destino, ou ele deixou o destino arrastá-lo, levá-lo a questões muito complicadas. Então esse é o problema do Ronald Dworkin, nesta obrinha aqui, traduzida para o português como A Raposa e o Porco Espinho, que originalmente seria a Justiça para Ouriços. Ela é o coroamento de uma teoria da justiça desse filósofo norte-americano que começou a sua atividade filosófica lá pelos anos 70, meados dos anos 70, e em 2012 ele publicou, talvez esta que é a sua última obra, que está devidamente lida e comentada por mim, e que foi a base para que esse artigo fosse produzido, publicado na revista Qualis A2. É exatamente essa a discussão. Como responsabilizar moralmente alguém por uma decisão. Então, a minha tese é de que Ronald Dworkin, ele é um estoico. Ele é um estoico. Todos os argumentos que ele usou para fugir do livre-arbítrio ou da ideia que existe uma vontade livre, ele teve que recorrer a argumentos estoicos. Então, vamos pensar uma situação assim. Quando eu vou lidar com essa ideia de relação entre vontade livre, livre-arbítrio, destino, eu tenho que lidar com a noção de causalidade. Ou seja, ou eu aceito que as coisas operam por causa e efeito, e portanto as ações humanas elas têm uma causa que depende do sujeito, e tem causas externas. Os estoicos estavam atentos a isso. Tanto é que a grande filosofia estoica, e eu recomendo aqui a leitura deste livro, onde estão sobre a batuta de Bradley Woods, estão os maiores comentadores do estoicismo contemporâneo, organizados aqui neste livro, que tem perto de 600 páginas. Então, é uma boa referência aqui, os estoicos, né? Esse livrinho traduzido para a língua portuguesa. Então, qual que é a questão? A questão é a seguinte. Ronald Dworkin, então, ele está preso a um pórtico. Ele está preso aos argumentos estoicos, segundo a minha tese neste artigo. Por quê? Porque ele vai aceitar a tese de que alguém pode ser responsabilizado moralmente, vai aceitar essa tese, mas vai excluir a ideia de vontade livre, de livre-arbítrio. E exatamente ele começa a discutir uma coisa que os estoicos discutiam, que é agir segundo causas. Ora, para nós descartarmos então essa ideia de livre-arbítrio, que a liberdade da vontade seria a causa da responsabilização moral, nós temos que atacar, né, segundo os próprios estoicos e o próprio Ronald Dworkin, essa ideia de causalidade. Os estoicos, para fazerem isso, eles produziram estudos de física, estudos de lógica, estudos de ética. Né? Esses são os três grandes ramos de conhecimento para tentar construir essa filosofia prática. Então, qual o grau de determinismo e de liberdade que há numa ação humana? Em que medida decidimos por A ou por B, por causas externas a nós, portanto determinadas, e que medida escolhemos A ou B por assentimentos do nosso caráter. Essa é a questão, né? Então, a gente pode pensar assim, as minhas decisões morais e políticas, elas têm um determinante nas leis da natureza? Vamos dizer que sim. Vamos supor que eu não seja um bom piloto de motocicleta e resolvo fazer manobras radicais de motocicleta. Uma lei da natureza vai ser
causar a minha desgraça ali. Portanto, as minhas ações são sim determinadas por leis da natureza. A mesma questão a gente pode dirigir aos costumes morais, né? Aos costumes culturais, melhor dizendo. Em que medida a minha decisão moral ela tem determinantes na cultura? Vamos a um outro exemplo. Supondo que eu esteja dentro de uma religião cultural como aquelas que proíbem o implante de órgãos e a transfusão de sangue. E eu vou ao hospital e eu assino um termo dizendo que apesar de estar todo arrebentado do acidente de motocicleta, eu não aceito a transfusão de sangue, né, devido aos meus valores culturais. Então, novamente, essa minha decisão de não receber transfusão sanguínea vem de uma causa cultural. Aí a gente pode perguntar, mas a nossa vida ela é condicionada por causas externas, como as leis da natureza ou os costumes culturais? A gente pode chegar num grande dilema histórico, que é a ideia de resignação. O que é a ideia de resignação? É a ideia de que existe um destino e a minha pessoa, o meu caráter não influencia nesse destino. Aí eu posso criar argumentos do tipo do preguiçoso, o argumento do preguiçoso, que desde a antiguidade tira sono de filósofo que lida com a ideia de liberdade. O argumento do preguiçoso funciona mais ou menos assim. Vamos pensar um estudante. Eu tenho que estudar matemática, mas o destino diz que eu vou reprovar em matemática. Então eu assisto a todas as aulas de matemática, faço todos os exercícios propostos pelo professor, vou aos atendimentos de matemática, faço uma pré-prova e faço a prova. Se eu levar em consideração que está destinado que eu vou reprovar, então não me adianta fazer nada disso, porque está destinado que eu vou fazer. Os estoicos usavam o exemplo da medicina para falar disso. Eles diziam, se você está destinado, por exemplo, a morrer de determinada doença, Covid-19, então você pode receber supositórios de cloroquina, você pode receber coquetéis de antivirais, você pode ir aos melhores médicos infectologistas, os melhores médicos que lidam com essa questão do vírus, que você vai morrer. E não adianta você ter histórico de atleta e não adianta você ter boa alimentação, porque você vai morrer. Ou seja, diante do destino, eu fico resignado, curtindo a minha preguiça. Ora, essa não é uma boa decisão, segundo os estoicos e segundo Ronald Dworkin. Então, a história da carroça. Como que essa carroça vai chegar com seu cachorro amarrado atrás? Vai chegar com um cachorro saudável ou vai chegar com um cachorro todo arrebentado? Então, essa é a ideia do assentimento. Então, aonde que estaria a responsabilidade moral? É de como eu lido com essas coisas que não dependem de nós. Então, com essa questão, né, a gente começa a não depender dessa relação de causa e efeito. Aliás, isso David Hume já terminou com essa questão, né? Mas essa questão, ela volta, né? Então, toda ação tem uma reação, é causa e efeito. Hume, nas suas obras morais e nas suas obras de metafísica, nas suas obras de epistemologia, ele diz que supor que as coisas se movem, funcionam pela relação de causa e efeito é um ledo engano. Ou seja, que esse sol brilhante que está iluminando aqui o meu estúdio, o meu bunker filosófico, que esse sol luminoso vai nascer amanhã, segundo Hume, é só um costume. É um costume mental, é um costume da mente, do entendimento humano. Então, tanto Hume, tanto os estoicos quanto Ronald Dworkin, eles têm que deixar de lado essa ideia que operamos segundo causas que não são assentidas por nós, que não são levadas em conta por nós, né? Então, por isso que a saída de Dworkin, né, a decisão moral do agente moral, ela tem que
levar em consideração que esse agente moral ele tem que ser bem informado de um ponto de vista político, epistêmico, etc. Por isso, é importante que ele conheça como funciona a natureza, as leis da natureza. É importante que ele conheça como funcionam os costumes culturais. É importante que ele conheça os valores culturais. É importante que ele conheça a si mesmo. Por isso que tanto os estoicos quanto Ronald Dworkin defendem a ideia de virtudes morais epistêmicas. Ou seja, a boa decisão moral de um agente moral, ela depende de que o sujeito faça boas escolhas. E para fazer boas escolhas, não do ponto de vista da liberdade da vontade, mas no sentido de compreender como funcionam as coisas, ele precisa, desde os estoicos, conhecer lógica, conhecer física e conhecer sobre os costumes morais. Ronald Dworkin fala de virtudes epistêmicas, ou seja, o indivíduo tem que ser capaz de agregar uma gama de valores científicos, uma gama de valores morais, culturais, para que a sua decisão, de fato, seja objeto de deliberação se é uma ação moralmente responsável ou se não é uma ação moralmente responsável. Enfim, esse é um vídeo teste para usar, sobretudo para usar esse programinha chamado OBS, para falar daquele que eu considero o artigo... Não é eu considero, ele é considerado o melhor artigo do ponto de vista acadêmico, dado que ele está publicado na revista Qualis A. Vou deixar o link, caso vocês queiram ler essa discussão. E o terceiro ponto que nós tentamos discutir aqui é exatamente o conteúdo do artigo, a partir desse grande livro aqui, dessa obra que coroa a teoria da justiça de Ronald Dworkin, que para o Brasil foi traduzido como A Raposa e o Porco Espinho, Justiça e Valor, mas no original é Justiça para Ouriços, né? Então ele se propôs a discutir essa obra a partir do estoicismo e dos grandes comentadores do estoicismo, né, que estão nesta obra e outras obras. Enfim, abraço para vocês, bom domingo, espero não ter chateado ninguém com isso a hora que vocês forem olhar esse vídeo.